Olá, gente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agora, para hoje, nós vamos estar fazendo a proposta da atividade de matemática. Como vocês bem viram, nós fizemos trabalho de todas as propostas de atividade de língua portuguesa para depois começar de matemática. E assim vamos fazer com as demais disciplinas. Por que não mesclar? Por que não fazer essa mesclagem um dia português, um dia matemática, um dia ciência, um dia história, como é normal no nosso horário no dia a dia em sala de aula, porque acredito que será mais fácil, mais simples se nós trabalharmos de forma contínua, voltado aos conceitos daquela disciplina e sempre que possível, fazendo a interligação, como diz, fazendo essa interdisciplinaridade, como vocês bem podem lembrar, essa interligação com outros conhecimentos de outras disciplinas, com outros fatores, sempre que possível, ok? Então vamos lá. Primeiro, como vocês podem observar aqui na tela, na tabela aí, ou na tela que apresenta-se a vocês, que nós temos a mesma proposta para matemática, como assim foi pensado para português, trabalhar através da ferramenta do Google Meet e nos mesmos horários pautados e possíveis. No entanto, vocês viram que nós já não desistimos, mas fizemos assim uma nova reorganização do nosso material voltada a essa questão das aulas no Google Meet. Por quê? Porque, como vocês podem observar, sempre que buscávamos abrir a sala do Google Meet para trabalhar as aulas, seja de língua portuguesa ou qualquer outra disciplina, ou até mesmo para conversar, que foi o nosso primeiro contato, foi esse, o nosso primeiro momento lá no Google Meet, nós tivemos um número muito reduzido de participantes e por muitos dias nem participantes tínhamos, sem problema, que era sempre gravada aquela aula, aquele momento para postar no grupo, como eu estou fazendo aqui. Mas por que que nós fizemos a readequação desses momentos do Google Meet para apenas tirar dúvida ou apenas com momentos específicos com vocês? E pensando nisso para posterior. Porque nós precisamos não só desse momento do feedback, dessa retomada para saber como estamos e como podemos prosseguir, mas também precisamos de ter esse público, de saber o que vocês estão sentindo, o que vocês estão fazendo, qual a dificuldade que vocês estão tendo. Então, por isso, como eu sempre digo, isso que nós apresentamos, esse material que nós estamos apresentando aqui é a proposta de atividade, mas vocês é quem devem fazer as atividades no ritmo e da forma que vocês tiverem condições de fazer, sempre com a ajuda de um responsável e sempre que aparecer uma dúvida, sempre que aparecer uma colocação ou alguma coisa que vocês requeiram ou precisem de maiores explicações ou exemplificações, busque-me no privado, no grupo, seja onde for. De preferência lá no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de 5 ou 6, como bem dito, né? E aí, gente, só um pontinho para levantar agora antes da gente começar essa aula. Esse material vai ficar bem longo, porque afinal são para a atividade 1 de matemática, nós temos a proposta de atividade 1 de matemática. Nós temos, na verdade, a divisão em dois blocos, por isso nós vamos fazer duas aulas para a primeira atividade. Mas antes de começar, vamos falar sobre essa retomada das aulas, presenciais de forma gradual, opcional e híbrida. Nós estamos aí ainda com muitas coisas incertas, ainda com muitas colocações que não foram ditas ou colocadas para vocês de forma clara. Portanto, o que nós temos de concreto é esse momento, através do grupo, através do WhatsApp, através das nossas colocações que fazemos assim por essas pequenas gravações de vídeos e até mesmo para poder facilitar o entendimento da nossa aula. Então, como nós temos de concreto apenas nesse momento, é dessa forma que nós vamos continuar, independentemente aí dessa possibilidade que nós já visualizamos algumas semanas atrás do retorno. Mas quando voltarmos, eu quero retornar todo esse material para que nós façamos o melhor aproveitamento possível, mesmo já depois que vocês tiverem feito, me enviado, eu tenha corrigido, mas não tem problema, a gente vai rever, porque uma coisa é essa distância que nós temos atualmente, mas quando estivermos em sala de aula, se Deus quiser, será o mais breve possível, nós vamos poder aí fazer essa retomada, fazer essa recolocação dos conceitos e principalmente podermos aferir como é que nós estamos, qual o nosso processo de aprendizagem, como é que nós podemos melhorar. Então, para o que vocês observam, pelo que vocês observam, a atividade de matemática ela é bem simples e ela foi bem direcionada, focado nos conceitos básicos para o nosso quarto ano.
que é, na verdade, aqui inicialmente o nosso sistema de numeração. Então, como vocês podem observar, a primeira indicação feita na atividade é essa. Não esqueçam, façam um cabeçalho ao registrar as atividades em seu caderno. Que caderno? Essa apostilazinha, esse caderno de atividades que foi mandado para vocês. Caprichem, façam bem organizado o nome completo, combinado? Então, seguindo, observe que foi buscado aí, ou tentado buscar ilustrações, atividades que tivessem bastante ilustrações para facilitar não só o entendimento, mas ajudar também no direcionamento dos conceitos, ok? Então, hoje nós vamos estudar o sistema de numeração decimal, ou seja, o nosso sistema de numeração, que como todos nós sabemos, ele é chamado de decimal por quê? Porque ele é composto por 10 símbolos básicos, e com esses 10 símbolos nós conseguimos construir todo ou qualquer número, toda ou qualquer quantidade, mas também porque ele é organizado em grupos de 10 em 10. Lá na frente a gente vai explicar isso com mais clareza, mas vamos lá. Nós vamos estudar o nosso sistema de numeração decimal, números cardinais, que a gente já viu, né, no material passado, números pares e ímpares, bem simples. Então, para início de conversa, vamos lá. Observe que nossa atividade está construída numa folha só em 2 blocos. Tem em 2 colunas. Uma coluna que segue, aí ao final a gente vai para outra coluna da mesma folha, tá ok? Então vamos seguir aqui. Observe que aqui tem um bonequinho que diz, vamos lá, venha comigo, onde tem, né, um emoji, como a gente aprendeu. A atividade começa aqui. Nesse quadro aqui, nessa primeira parte aqui, observe que vem um primeiro conceito. Que conceito é esse? O conceito aqui, gente, é a ideia que nós temos de classes e ordens no sistema de numeração decimal. Mas aqui nós vamos primeiro pensar só nas ordens. Então nós temos, os números são sempre organizados em 3 ordens básicas. A ordem da unidade, a ordem da dezena, a ordem da centena. Para exemplificar isso aqui, essa tabela deixou bem simples, relembrando algo que vocês já estudaram, vocês já sabem, de anos anteriores. Então, ó, a unidade é 1, representa um objeto, uma coisa, um unitário, ou uma unidade. A dezena é representada por 10, 10 objetos, 10 coisas, 10 figuras, 10 representatividades. E a centena, como o próprio nome diz, é 100, representado por uma quantidade de 100. Um exemplo que tem aí, ó, temos o exemplo do número 258. Então, 258, começando a organizar primeiro pela unidade. A unidade, nós temos o último número, 8. Dezena, o penúltimo número, 5. E a centena, o antepenúltimo, 2. Então, nós temos duas centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Então, diante disso, diante dessa representatividade, observe que todos eles têm uma quantidade específica. Então, quando falamos em dezena, é 10. Centena é 100. Unidade é só ela mesma. Exemplo, se eu digo eu tenho 8 centenas. Então, 8 centenas é 8 vezes 100. 800. 8 vezes 100. 100 mais 100 mais 100 mais 100, até chegar à quantidade de 8, 800. Mas se eu digo que eu tenho uma centena, só 100, 1 vezes 100. 3 centenas, 3 vezes 100. A mesma coisa quando eu falo, eu tenho 5 dezenas. 5 dezenas, 5 vezes 10, ou 10 mais 10 mais 10 mais 10, até chegar à quantidade de 5. Então eu tenho 50. Então, diante disso, observe que todo o contexto ele é bem explicativo, bem prático, para que a gente possa continuar o nosso trabalho e essa aprendizagem seja mais efetiva. Então, continuando nossa atividade. Observando aqui abaixo, vou aqui descer um pouquinho o material. E aí nós começamos nossa atividade da seguinte maneira. Eu sei que na cópia de vocês esses bonequinhos não se mexem, né? Mas aqui ele está se mexendo aqui. Então, primeira coisa, observe que é o seguinte. Faça como no exemplo. A, 2 centenas, 1 dezena, 6 unidades. Aí vamos lembrar, 2 centenas é 200, ou seja, 100 mais 100, 2 centenas. 100 e 100, 2 centenas. Aí tem lá, a representação de 200. Uma dezena é só 10. Uma dezena. Tem lá a representação do 10. E 6 unidades é apenas 6. Tá ok?
Aí o que que houve? Botou 200 mais 10 mais 6, ou seja, botou duas dezenas mais uma, botou duas centenas mais uma dezena mais 6 unidades, juntando todo 216. Então, de acordo com o exemplo, vamos seguir os demais. Olha só, 3 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. 3 centenas é o quê? 100 mais 100 mais 100. 3 centenas, 300. 5 dezenas, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50. E 2 unidades, só 2. Então vocês vão pegar 300 mais 50 mais 2. 352. Bem simples, bem básico. Aí vocês seguem com os demais, letra C e letra D. C, 6 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. D, 1 centena, 8 dezenas e 3 unidades. Entenderam, basicamente? Seguindo os exemplos. E aí, para a próxima questão, para o novo ponto aqui. Observe que tem uma bolsa de frutas. Frutas, legumes, não estou conseguindo ver. Tem frutas, né? Que tá abacaxi, tem aí o pimentão, que eu não consigo definir se fruta ou se legume. Vamos lá, observe o seguinte, tem essa primeira imagem aí, vê o seguinte, 2. Ana vende frutas na feira. Observe a quantidade que ela vende por mês. Escreva os números como no exemplo. Aí vocês observarem, tem essa coluna, aí vem o outro lado aqui, onde aparece a representatividade aí do que, ou da quantidade de frutas que Ana vende na feira. Aí olha só, aqui está a banca de Ana, mas lá aqui na frente é onde tem a representatividade. O resultado, ó. O resultado 135, 527, 352, 274, 463. O que é que vocês vão observar? Vão observar o seguinte, vocês vão fazer esse resultado, somar esse total de frutas e dar o resultado. Por quê? Ana vende fruta na feira. Ok, até aí tudo bem. Observe a quantidade que ela vende por mês e escreva os números como no exemplo. Então, quantidade de fruta, não diz o tipo de fruta aqui, diz só a quantidade de cada fruta. Se eu juntar o número 175, uma centena, 3 dezenas e 5 unidades, 527 mais 352 mais 274 mais 460. Que pena que nosso aplicativo não tem uma canetazinha para a gente mostrar, exemplificar como seria essa representatividade aqui. Vocês podem fazer, né, a montagem da continha, da adição e fazer aqui o resultado que nós temos no final. 3. Descubra entre os números do quadro, né, que vocês vão ver aqui um pouco abaixo. Descobrir entre os números do quadro aquele que tem o mesmo que tem ao mesmo tempo o que? A maior centena, a menor dezena, a maior unidade. Então, aqui no número, nos números aqui no quadro, vocês vão pegar esses números aqui, ó, vão botar dentro desse quadro aqui abaixo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqueles números que vocês somaram deram o resultado. Vocês vão botar aqui dentro desse quadro aqui, já estão aqui, vocês vão só separar. Botar a unidade aqui nessa parte de unidade, a dezena na parte da dezena e a centena na parte da centena. Então, 3, 1 e 2. Só que vocês têm que descobrir nesse quadro aquele número que ao mesmo tempo tem o que? A maior centena, a menor dezena e a maior unidade. É confuso, mas vejam com calma. O número que ao mesmo tempo vai ter maior centena entre todos, menor dezena e maior unidade. Só um número desse concentra essas três características nele só. Combinado? Então, feito isso, a gente resolve a atividade número 3 e vamos dar sequência. Sequência é o quê? As demais atividades. No caso aqui, o quadro até mostra, né, os tipos de fruta: abacaxi, maçã, laranja, melancia, banana. E aí, na questão número 4, observe que vem o seguinte. Aí nós já passamos a sequência aqui. 4. Você é o detetive. Você é o detetive. Siga as pistas e descubra qual número. Legal, né, gente? Tem aqui essas figurazinhas que encontrei na internet, lógico. Já estava pronta essa atividade, só organizei dentro do nosso contexto. E aí vocês, como detetive, vão seguir as pistas e encontrar qual número se está se referindo, se está falando aqui. Ó. Então, observe que o número é o seguinte.
Tem a centena, é maior que 3 e menor que 5. Então, tem a centena, é maior que 3 e menor que 5. Tem a dezena, maior que 2 e menor que 4. Tem apenas 2 unidades. O número é, lembre aqui as pistas, é simples, mas precisa ler. Lembrando, bateu dúvida, manda. Ou precisar da ajuda de um responsável, sempre é bom ter um responsável para ajudar também, para auxiliar no processo das atividades, combinado? Então vamos lá, seguindo, número 5. Complete as frases com os números do quadro a seguir, de modo que essas frases tenham sentido. Lembrando, não é só completar a frase de qualquer jeito, é completar as frases com os números do quadro a seguir, de modo que essas frases emitam algum sentido. Olha só, temos um número aqui na tabela: 7, 3, 80, 1 e 5. Minha avó tem tantos anos. Que número eu colocar aqui? 7. Minha avó não tem como ter 7 anos, né? Meu estojo tem tantos lápis. Mamãe comprou tantas tesouras. O bebê tem tantos anos. Lembrando, cada número aqui precisa estar composto no quadro, mas que faça um sentido na hora de completar essa frase. Combinado? Então vamos lá. Seguindo, depois da atividade número 5, da questão número 5, nós vamos para a questão número 6. É aí que nós paramos, né? E pedimos que vocês tentem primeiro essa, senão o vídeo vai ficar muito longo, para depois nós fazermos a continuidade da atividade número 1, da atividade 1, a partir da questão 6, combinado? Então, bom dia a todos e a todas e até a próxima atividade, se Deus quiser. Tchau!